Bom, pessoal, em relação à ferramenta Dotplot, que a gente estava começando a discutir, fazendo esses exercícios para a gente entender a lógica de funcionamento de aplicação da ferramenta. Então, nesse caso, uma pesquisa realizada em 4 bairros de uma cidade perguntava sobre o salário líquido de 32 famílias, 8 de cada bairro, e os resultados são colocados nessa tabela, já separados inclusive por família. O primeiro dotplot que poderia ser feito nessa circunstância seria pegar todos esses dados e tentar distribuir ao longo de um eixo, né? Um pontinho para cada ocorrência. E aí nós teríamos esse gráfico aqui. Qual a interpretação que a gente pode dar? É bem simples. Cada pontinho representa uma dessas amostras aqui. Então, existe uma família que tem uma renda de aproximadamente 1.900, tem outra família que tem uma renda de 2.000, tem 4 famílias com renda de 2.100, 2 com renda de 2.200 e assim por diante. Tá? Em relação à interpretação, em relação às informações que podem ser obtidas, a gente percebe que não há como a gente visualizar, por meio desse gráfico, nenhuma indicação acerca de cada bairro isoladamente, já que tudo foi trabalhado em conjunto, nós misturamos todos os dados. O que a gente pode visualizar é o perfil dessa população, a população residente em 4 bairros da cidade, ou se é uma cidade com 4 bairros, da cidade como um todo. Mas se eu quero usar essa pesquisa para fazer uma comparação, fazer uma análise, entender que abordagem utilizar em cada bairro, esse dotplot conjunto não vai me dar o que eu preciso. Para isso eu precisaria estratificar, foi como colocado no vídeo anterior. O dotplot é muito útil principalmente quando a gente usa a estratificação para comparar situações diferentes. E aí nesse caso vejam como é que ficaria. Agora eu tenho os 4 bairros, cada um com sua distribuição de renda. A renda está sendo colocada aqui nesse eixo horizontal mais abaixo. E a gente percebe claramente que, no primeiro caso, existe uma certa variação nessa renda. Não é uma renda tão alta, mas também não é das menores. Mas existe não é tão uniforme, existe uma certa oscilação. Né? Tem pessoas com uma renda de 5.000, tem pessoas com renda de 3.000, ou seja, uma diferença de mais de 50%. Já no caso do bairro B, nós temos uma concentração muito grande, são famílias com rendas muito parecidas e mais baixas. É o bairro com rendas mais baixas dessa amostra que foi feita. O bairro C é aquele que tem uma tendência a rendas maiores, tá? Mas com muita dispersão, a variação é a maior de todas. Então tem uma família com renda de mais de 7.000 e tem outra com renda de 4.000. Então, uma diferença bem significativa. E temos o bairro D, com uma tendência também de rendas mais baixas, um pouco mais concentrado do que o bairro A, mas um pouco mais disperso que o bairro B, mas um pouco mais alto em termos de renda. Então, ao analisar essa situação, o que nós podemos concluir? Se eu quero, por exemplo, fazer uma abordagem, se o meu produto é um produto mais barato, eu poderia trabalhar no bairro A, no bairro B ou no bairro D. Talvez com a parcela da população do bairro A. Tá? Se eu quero trabalhar produtos mais caros, o bairro C seria o mais interessante, mas eu tenho que ter cuidado com a abordagem, porque há uma dispersão, uma diferença muito grande entre as famílias que residem naquele bairro. Então, por meio dessa comparação, em função do nosso objetivo, a gente pode então definir uma atuação que nos dê uma condição de chegar a ser mais efetivos em relação a determinados princípios. Uma outra ferramenta que, lembrem, é utilizada quando a gente quer verificar a correlação entre duas variáveis categóricas é a tabela de contingência. Nesse caso, a gente pode usar tabelas ou gráfico de barras. Tá? O efeito é basicamente o mesmo. Mas só para a gente entender e tentar interpretar um pouquinho esse fato, nós temos aqui duas variáveis categóricas. A primeira delas seria o grau de instrução, a gente está vendo aqui. Então, só registrando, o grau de instrução seria uma primeira
variável categórica. Enquanto o sexo das pessoas seria a segunda variável categórica. Então percebam que eu estou tentando estabelecer a existência ou não de uma relação entre duas categorias. Um é o grau de instrução, que está definida por essas faixas, analfabeto, fundamental completo, incompleto, médio incompleto, e assim por diante, e o sexo masculino ou feminino. Tentando relacionar o que é dependente e o que é independente, nós podemos dizer que o dependente nesse caso, ou seja, aquilo que é influenciado, seria o grau de instrução. Então, no caso, o grau de instrução seria a nossa variável categórica dependente. Enquanto o sexo seria a nossa variável categórica independente. Ok? E aí eu teria que fazer esse cruzamento. O gráfico de barras em alguns casos pode ser mais interessante, porque eu posso ter uma visão um pouco mais clara da magnitude da diferença entre os elementos. Posso fazer essa análise tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, percentuais. Aqui nesse caso, percebam que os percentuais estão sendo colocados sempre em relação ao total da população. Eu poderia calcular também percentuais em relação ao total de cada grupo. Né? Em alguns casos, essa análise é interessante. Vamos fazer alguns exercícios sobre isso para deixar um pouco mais claro. Mas se a gente fosse tentar fazer essa análise com base no que nós temos aqui nessa figura, nessa tabela, talvez a conclusão que nós poderíamos chegar é que pode existir uma certa correlação, talvez uma correlação não muito forte, uma correlação mais para fraca, mas que tende a indicar que pessoas do sexo feminino tendem a ter um grau de instrução mais alto. Tá? E a gente observa isso olhando tanto para os percentuais quanto para os números absolutos e verificando que na grande maioria daquelas categorias de instrução um pouco mais elevada, as mulheres preponderam. É o caso, por exemplo, do ensino médio completo, tá? É um ponto. O ensino superior completo, principalmente, e o próprio ensino superior incompleto. Então, há, aparentemente, uma leve tendência das mulheres terem um grau de qualificação maior, em termos de instrução, do que os homens. É isso que esses dados nos indicam. Então, sei lá, se a gente está fazendo uma análise qualquer, um estudo qualquer, se a gente vai ter que buscar no mercado pessoas de um dos dois sexos, provavelmente tendem a vir mulheres com um grau de classificação maior do que, com um grau de instrução maior do que os homens que podem vir fazer uma entrevista, por exemplo. Mas vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo um pouco mais detalhado, um pouco mais objetivo, em função do que nós já vimos até aqui. Vamos dar uma lida no enunciado e vamos analisar que dados nós temos para sabermos que ferramentas vamos aplicar. Diz o seguinte: uma empresa está bastante insatisfeita com seu provedor de internet chamado provedor A. Ele então coleta 2 orçamentos de provedores alternativos, B e C, e decide avaliar se esses são mais rápidos que o atual. Para isso, ela pega um arquivo padrão, tá, de um determinado tamanho, e faz downloads em horários diferentes do dia, usando o provedor A, o provedor B e o provedor C. Lógico que esses downloads têm que ser feitos no mesmo horário para que a gente possa comparar dentro das mesmas condições. Então ele pergunta: qual o provedor mais rápido? Vale a pena trocar de provedor se todos oferecerem o mesmo preço? Lembrando aqui que essa característica tempo, quanto menor, melhor. Então, o tempo mais curto é o mais rápido e é o mais interessante. Se a gente voltar para aquela nossa tabela que nós vimos no vídeo anterior, nós estamos, nesse caso, trabalhando com uma variável categórica, que no caso é o provedor, e uma variável numérica, que é o tempo. O tempo é a nossa variável dependente. Então, o nosso y seria numérico, e o nosso x, que é a variável independente, nós escolhemos se vamos trabalhar com A, com B, com C, é o categórico. Portanto, nesse caso, a gente vai usar o histograma, o dot plot ou o gráfico de tendência estratificado. Abrindo então o Minitab para que a gente possa fazer essas avaliações.
Aqui nós temos os dados, tá? Deixa eu abrir aqui, o worksheet está aqui. Então, esses são os dados do provedor e do tempo. Fazendo primeiro essa análise com base no dot plot, nós vamos em gráficos, gráfico de pontos, diagrama de pontos. Vamos usar com grupos, já que eu tenho estratificação nesse caso, que seriam exatamente os provedores. A variável do gráfico é o tempo e a variável categórica é o provedor. Vou dar OK. E aí nós temos essa situação que mostra claramente que há uma tendência do provedor A ser mais rápido. Vejam que a maior parte dos dados do provedor A se situa em nível mais baixo, portanto mais rápido do que aqueles do provedor B. E o C é o mais lento de todos. Okay? Então, a evidência que o dot plot está nos passando é que há uma tendência, há uma concentração de nós termos downloads mais rápidos efetuados pelo provedor A. Um outro gráfico que pode reforçar essa nossa análise é quando a gente trabalha com gráficos de intervalos. Esse gráfico de intervalos coloca um intervalo de confiança para cada provedor. Então vamos lá, vamos colocar para um grupo também. Variável do gráfico é o tempo, categórica provedor, vamos dar OK. E aí veja agora esse outro gráfico foi traçado. Aqui é o tempo e aqui são os provedores. Aqui é o valor médio de cada dos downloads realizados. E aqui nós temos um intervalo de confiança, ou seja, espera-se que os tempos de download se situem nessa faixa para o provedor A, nessa faixa para o B, nessa faixa para o C. E esse gráfico é interessante porque ele nos mostra com 95% de confiança que, de fato, o provedor A deve trazer resultados melhores. Se a gente tivesse uma situação em que esses gráficos estivessem meio que encavalados, né, muito próximos um do outro, por exemplo, essa parte inferior está dentro da faixa do primeiro intervalo, eu não poderia afirmar isso, porque haveria uma chance da média dos dois estarem juntas, estarem no mesmo nível. Haveria uma probabilidade disso acontecer, mas num caso como esse, não. Há uma probabilidade muito boa, de 95%, de que, de fato, o tempo médio de download do A seja menor do que o B, que, por sua vez, seja menor do que o do C. Então, vejam que a gente pode responder a essas duas perguntas usando exclusivamente o boxplot. O mais rápido, de fato, é o A, e vale a pena trocar? Não. Principalmente se todos oferecem o mesmo preço, porque o A já nos fornece um serviço de maior qualidade. Bom, voltando ali no Minitab, nós temos outras formas que nós poderíamos trabalhar, a tabela nos diz isso. Eu poderia usar um gráfico de tendência, séries temporais, para fazer essa análise. No caso, seria com grupos também. Onde agora eu teria o tempo como série e agrupamento eu teria o provedor. E se eu der OK, percebam aqui, nós temos aqui o provedor A com esse comportamento, aqui tende a ser a média. O provedor B com esse comportamento, aqui tende a ser a média. E o provedor C com esse outro comportamento, aqui tende a ser a média. Novamente, comparando os três, fica evidente que o A tende a fornecer um resultado melhor. E a última possibilidade seria o histograma, né? Em que eu também colocaria com grupos, tempo e provedor. Vou dar OK. E aqui eu teria os três provedores sendo colocados. Aqui, logicamente, há um sombreamento, há uma situação onde acontece de valores comuns estarem presentes, mas aqui nós temos a concentração do provedor A, aqui nós temos a concentração do provedor B, e aqui nós temos a concentração do provedor C em termos de tempo. Então, também, por meio dessa ferramenta, por meio dessa comparação, a gente conclui que o provedor A é o mais rápido, e podemos, então, ter bastante segurança em dar essa informação, em direcionar para essa decisão, porque há de fato essa correlação evidente, o tempo é função do provedor, e o provedor A nos fornece o tempo mais adequado.